Bom, meus amigos, nesse episódio dos Changeman ali, de início aparecem alguns bonecos que são guiados telepaticamente pelo monstro, o novo monstro chamado por Bazu, o monstro Haust. E esses bonequinhos, eles têm ali como aqueles bonequinhos que se compra de fazer sons, como se fosse, né? Uns tem um pratinho, aqueles pratos metálicos para bater, outro tem um tamborzinho, enfim. Eles criam, digamos assim, um som harmônico entre eles aí, todos tocando ao mesmo tempo. E no que eles estão tocando, que estão sendo guiados telepaticamente pelo Haust. E no que eles estão tocando, esses instrumentos, esses monstros estão sobre carros, veículos, carros. E eles passam a comandar esses carros e automaticamente faz com que ocorram acidentes ali. Eles controlam os carros. Tá. E aí então começam a ocorrer acidentes ali. Carro virando, enfim, explodindo, enfim. Estão sendo controlados pelos bonequinhos ali. O Haust os controla. Enfim. E aí tem uma determinada feita que os Changeman vão verificar isso. E aí eles chegam com o Change Cruise. E aí eles olham aqueles carros andando assim, e eles tentam parar os carros, aí eles olham. Não, mas peraí. Não tem ninguém naqueles carros, enfim. O que está acontecendo? Aí tem uma hora que o Change Dragon diz, não, atirem naquele boneco. E eles usam a sua Change Arm, enfim. E acertam os bonecos. E no que acertam os bonecos, ali, os carros param de ser controlados por eles. Mas nesse momento, os carros param de ser controlados pelos bonecos. Foi na primeira situação, enfim. Depois na segunda situação ali, tem um momento que os Changeman são cercados com o Change Cruiser, eles são cercados pelos carros controlados pelos bonecos. E aí o que acontece? No que eles estão cercados pelos bonecos, e aí é que se apresenta acho que o Haust se apresenta nessa primeira vez, mas enfim, no que eles são controlados ali cercado pelos bonecos, aí tem uma hora que os bonecos eles vão ao Change Cruise e eles começam a controlar o Change Cruise. Claro, não fazem o Change Cruise colidir, virar, capotar, nem isso, mas controlaram bastante ali pra lá e pra cá, enfim, até os Changeman se desvencilhar. E aí, depois o Haust dá o seu raio telepático, enfim, dispersa os Changeman. Tá, por enquanto fica por isso aí. Depois o que acontece? Tá ali acho que eu nunca fui ao Japão, nunca fui a Tóquio, enfim, mas acho que lá é controlada. No Cybercop também mostrava isso, o armazém da área G, da área F, da área isso, da área aquilo. Acho que a cidade deve ser situada assim. E tava aparecendo ali aí todos já estão na base. E foi notificado ali que tá aparecendo os bonecos na área G, enfim. Daí já começa a controlar os carros e evitar os acidentes. E o Hayate, ele tem um momento ali que ele tá sozinho, não sei se a sua patrulha ele é independente, enfim. E uma mulher começa a gritar. E ela tá fugindo dos carros que estão sendo controlados pelos bonecos ali. Os bonecos, lembra, eles têm que bater, fazer o seu som ali. Enfim, e ela tá fugindo. E aí essa mulher cai, tem uma hora que o Hayate vai socorrer, ele tá com a sua moto. E ele pega ali uma coisa que demonstra, claro, ele não tem a percepção nada, mas ele pega o amuleto da mulher, a corrente da mulher ali, enfim, que é uma estrela ali. E ele bota a mulher na sua moto, enfim. Aí eles estão sendo cercados pelos carros ali, ele consegue desvencilhar. E aí tem uma hora que ele pega e ele salta com sua moto, quando os carros vão pegá-los, salta com suas motos, os carros colidem, explodem, e ele salva a mulher, enfim. E aí tá, agora tá seguro, enfim. E ele leva pra onde ela fica, na verdade. E o que ela tem?
ela tem ali uma floricultura. E aí tá, ela agradece o Hayate e aí o Hayate diz assim, tá, agora eu vou embora, enfim. Daí ela diz, não, eu tô com medo, fique comigo aqui. Enfim, daí ele, mas você está com medo, enfim, tá bom. E ela diz assim, eu vou lhe servir um café. E tá, eles estão dentro da floricultura, ele tem uma hora que ela abre uma porta. E no que ela abre essa porta, o Hayate ele é puxado pra dentro daquela porta ali. E daí ele cai num campo ali que é chamado de campo antigravitacional. E ele é envolvido por uma bolha, ele fica preso numa bolha. E aí ele percebe, você, enfim. Aí aquela corrente, enfim. Aí a Shima se mostra. A mulher que o Hayate salvou, na verdade ela simulou aquele ataque, aquela perseguição, era a Shima. Só que lembra que tem um primeiro episódio que a Shima, que o Hayate, não sei se é o Hayate ou o Tsurushi. Acho que é o Hayate, que ele cai numa... Ele tá assim, digamos assim, que numa ponte ali. Ele cai numa ponte e depois aparece a Shima com uma saia comprida. E ela diz assim, olhar com uma mulher por baixo é vergonhoso, enfim. Ele, não, me desculpa. Mas ali, percebam, a Shima, ela tá nessa primeira vez. Depois quando eles voltam, ele diz assim, Shima, não poderíamos esquecer essa voz. Ela tá com aquela voz, que é a voz que ela fica em toda a série, a voz de homem. Mas nesse caso, nesse momento... Quando ela enganou o Hayate... Eu vou preparar por aqui. Ela tá com uma voz de mulher. Então até a voz mudou. Enfim. Tá. Aí a Shima se revela, enfim. E o Halt também tá ali. Ele diz assim, agora tu tá no campo gravitacional. E tu não vai poder fazer nada aí. Tu tá preso na bolha. Enfim. Tá. Os Changeman lá, eles tentam contato com o Hayate e não conseguem contato com o Hayate de jeito nenhum, não responde. Daí eles estão preocupados, o que pode acontecer com o Hayate? Daí as mulheres dizem, não, ele deve estar com alguma garota, enfim, tá. E aí tá, é notificado, acho que é esse momento que é notificado a área G ali, eles vão averiguar os monstros, enfim. E aí tem uma hora que eles estão ali eles estão verificando e eles encontram ali digamos que não sei se praça seria o termo certo, sei lá, um determinado momento, determinado lugarzinho do parque ali, eles encontram um monstro, digamos que adestrando ou treinando os bonequinhos ali. Na verdade é o Gata. E aí tá de terno e tudo, mas aí eles olham a cauda, tudo, enfim. Não, ele não é um humano, enfim. Ele deve ser do time da Shima. O Ozora diz, então vamos pegá-lo, enfim. Daí eles, não, mas o Tsurugi diz, não, vamos segui-lo, porque daí nós vamos poder chegar até onde está o Hayate. Porque o House disse, nesse momento, que eles chegaram na área verde, antes disso, eles foram averiguar uma situação de uns bonecos ali, e aí tá, tem uma hora que o House mandou os bonecos tocarem mais rápido ali, e automaticamente, quanto mais rápido os bonecos agem, mais rápido é o controle dos carros. E tem uma hora que o Halt os ataca 2 vezes com o raio telepático dele. E ele diz, olha, é o que vocês vão poder fazer sem o Hayate. Hayate está em nosso controle, enfim. Tá. E aí passado isso, depois quando eles vão verificar ali, eles vão procurar o Hayate. Explodam os carros! Hayate está em nosso poder! Eles encontram o Gata adestrando esses monstrinhos, esses bonequinhos, e depois eles vão atrás do Gata. E o Gata chega perto, chega no local ali onde a Shima, naquela floricultura onde a Shima prendeu o Hayate. E aí quando o Gata tá na frente, o Gata some, o Gata desaparece. Enfim, daí eles avistam ali na frente da floricultura a moto Hayate. Eles, é a moto dele, enfim. E aí tem uma hora que eles entram ali na floricultura, e quando o Ozora vai abrir aquela porta que puxou o Hayate, aí aparecem os bonequinhos e começam a tocar. Os bonecos começam a tocar. E no que os bonecos tocam,
Começam a lançar flores contra eles, enfim. Depois aparece a Shima, o Gata, e aí dizem pra ela, olha, dizem pra eles, vocês caíram direitinho na armadilha, na isca. Aí o Gata fica indignado, você me usou como isca, enfim, esse foi o plano do Halsey, na verdade, pra atraí-los ali. E aí até o Gata ataca, lança um poder contra os Changeman, enfim. E aí tem uma determinada feita aí que eles são... Eles ficam ali, eles se transformam daí, né? Eles são civis, daí se transformam em Changeman. E aí no que há ali um pequeno conflito vai haver um conflito se eu não me engano, com os soldados Hitler, enfim. Mas quando o Ozora vai atacar... Ele vai atacar a Shima, a Shima abre a porta, e no que ela abre a porta já puxa todos os Changeman para aquela sala, que eles chamam de sala antigravitacional, que é onde o Hayate está preso. E aí todos ficam ali perdidos, e os Changeman, exceto o Change Dragon, são presos pelas bolhas. O Change Dragon, quando vem a bolha, o Hayate diz assim, cuidado, isso é um campo gravitacional, antigravitacional, enfim. O Change Dragon ele consegue escapar desviar, por duas vezes ele desvia da bolha. E ele tinha visto o capacete do Hayate, depois ele havia visto o Hayate. E daí o Halsey diz assim, agora é o fim de vocês não podem fazer nada aqui, enfim. Aí o Change Dragon diz assim, não, enfim. E aí, como ele não ficou preso na bolha, ele pega a sua Change Armor e atira contra as bolhas onde seus companheiros estão presos e consegue libertá-los. Aí o Halsey fica indignado, enfim. Daí eles saem daquele, digamos assim, no que eles podem a bolha ali, é como se fosse um campo imaginário criado ali. Eles saem e depois caem lá num terreno, enfim. Aí o Hayate, eles, não vamos deixar bater por isso, enfim. E ele se transforma, daí o esquadrão tá completo. Daí há uma batalha com os soldados Hitler ali. Os Changeman lutam contra eles, depois o Halsey ataca, aí sim, ele ataca com o raio telepático. Acho uma ou duas vezes, enfim. O poder dele é muito forte. E aí no que ele ataca com o raio telepático, tem uma hora que o Griffon pega a sua Griffon Zuka e ele dispara contra o Halsey e depois os Changeman pegam. E nisso o Gata também tinha atacado ali com seu poderzinho. Nisso, depois ele ia atacar a Griffon Zuka, acertar o Halsey, os Changeman pegam suas armas e atiram contra o Gata. Aí depois a Power Bazooka, enfim, munição, tudo pronto. Eles destroem, atiram, fogo e destroem o Halsey. Aí é aquela mesma mecânica. O Gyodai é acionado, transforma ele num monstro gigante. E aí começa, o Change Robô entra em ação. Aí o Change Robô tá lutando contra ele. O Halsey tem o seu poder telepático e ele começa a atingir o Change Vulcão. Aliás, o Change Robô. E aí o Change Dragon aciona o Change Vulcão, mas o Change Vulcão não tem efeito sobre o Halsey. Aí nesse episódio mostra um poder ali que ele tem. Agora me fugiu o nome do poder daqui. Mas é como se fosse um poder, um raio reflexivo ali. É para neutralizar ou fazer refletir o ataque telepático do Halsey ali. O Change Vulcão usa esse poder ali, que é um brilho que faz refletir ali, enfim. E aí ele consegue descontrolar, por assim dizer, vamos usar o termo descontrolar o Halsey. Aí sim. O Change Vulcão derrubou o Flash! Aí finaliza. Pega a espada relâmpago, enfim. E aí o Change Robô vence. E assim os Changeman vencem resolvem mais um problema. Aquele pânico que estava sendo causado pelos bonecos na cidade. Os nossos heróis solucionam.